Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista. E esse é o primeiro vídeo do programa Unimed e Você. Será uma série de programas de entrevistas, de bate-papo com médicos e profissionais da área da saúde, falando um pouquinho sobre saúde e medicina preventiva. Todos esses vídeos vocês podem acompanhar nas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo site www.unimedlp.coop.br. Esses programas irão ao ar quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, às 19 horas. Então aproveita, pessoal, clica, dá o seu like, clica no seguir, que vai ter conteúdo muito interessante para todos. Para o nosso primeiro bate-papo, eu tenho o prazer de receber o Dr. Wagner Juliano Júnior. Ele que é médico, pediatra, pneumologista. Doutor, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Boa noite. Doutor, para a gente já começar o nosso bate-papo, fala um pouquinho para a gente como foi a sua graduação em medicina, onde estudou, onde fez as especializações. Comenta um pouquinho para nós. Sim, eu sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina de Catanduva. Eu entrei na faculdade em 96, formei em 2001 e fiz residência em pediatria na Unesp de Botucatu em 2002, 2003 e fiz minha especialização em pneumologia pediátrica em 2004 na Unesp de Botucatu também. Ah, que legal, bacana. Dá para ver, pessoal, que ele sabe do que fala, é uma pessoa que estudou, que a gente sempre vai passar por aqui. Profissionais competentes que dominam o assunto, que vai bater esse papo com a gente. E, doutor, vamos começar falando sobre as doenças respiratórias que atingem as crianças. E eu acho que para isso a gente precisa entender um pouquinho como funciona o pulmão. Qual a função desse órgão e como que ele funciona dentro do corpo humano? A função básica do pulmão é fazer a troca entre os gases que são essenciais para a nossa vida, né? É colocar para dentro do nosso organismo o oxigênio e expulsar o gás carbônico. E o pulmão também funciona como uma barreira entre as bactérias, os vírus e os poluentes do meio externo para o nosso organismo. Então, basicamente é isso. São duas grandes esponjas que ficam dentro da caixa torácica, tem uma comunicação muito íntima com o coração e é um dos órgãos-chave aí do nosso organismo, junto com o coração, com os rins e com o cérebro. E doutor, as doenças respiratórias, elas são uma realidade principalmente nas crianças. A gente pode dizer que acho que 90% das crianças de Lençóis, da nossa região, Macatuba, elas têm problemas respiratórios. Por que isso acontece? Bom, os problemas respiratórios na infância, eles são muito comuns. Isso é uma característica própria do desenvolvimento do sistema imunológico da criança, né? Não que as crianças tenham vulgarmente o que a gente fala de baixa resistência, não é isso. Mas é que o nosso sistema imunológico ele vai aprendendo a funcionar ao longo do tempo, com as doenças que nós vamos adquirindo, com a maturidade da nossa medula em produzir anticorpos, em produzir as células de defesa, com as vacinas que a gente vai tomando, né? Então, isso, quando a gente é mais novo, é mais comum da gente estar mais sensível a essas doenças, né? E pela própria anatomia, pelo próprio tamanho da criança. Então, quanto menor o sistema respiratório, mais fácil de ficar ali dentro um vírus, uma bactéria, um poluente. Então, é uma característica própria da infância, realmente, ter mais doenças respiratórias, principalmente as infecciosas e as de origem alérgica também. O fato da coletividade onde as crianças convivem, creches, berçários e escolas, também acabam expondo as crianças a mais infecções virais, principalmente na pequena infância, né? Então, isso faz a criança ter a incidência de doenças respiratórias na infância ser maior. Entendi. E, doutor, uma das dúvidas, né, que o pessoal sempre confunde, a gente acaba, né, achando que é a mesma coisa, outros dizem que não, que são doenças diferentes. Asma e bronquite são a mesma doença ou são doenças totalmente distintas? Ótima pergunta. A asma, ela teve vários nomes ao longo do tempo. Asma brônquica, bronquite asmática, bronquite alérgica, asma alérgica, né? E ao longo do tempo, a gente foi enxugando e ficou só asma. Então, quando alguém fala assim, você tem bronquite, ou teu filho tem bronquite, ou teu filho tem asma, no geral é a mesma coisa. Se a gente for
seguir um parecer técnico muito rígido, bronquite seria a inflamação do brônquio, que pode ser por um vírus, bactéria, por um fungo. A asma é essa inflamação, só que de origem alérgica. Seria mais ou menos isso a diferença. Só que, no geral, quando os médicos se referem à doença como bronquite, eles estão querendo dizer a asma em 99% das vezes. Então, quando alguém fala asma ou bronquite, praticamente é a mesma coisa. Apesar de hoje a gente usar o termo só asma. Entendi. Doutor, os brônquios são os canais de dentro do pulmão? Explica um pouquinho para nós. Aqui, seguindo o nariz, a laringe, a traqueia, se divide em brônquios e bronquíolos. Então, são as ramificações do sistema respiratório, né? Então, os brônquios são uma das partes mais finas que os brônquios, apenas os bronquíolos, né? E que levam o ar até o final dos pulmões, onde ocorre a troca gasosa, onde o nosso organismo expulsa o gás carbônico e absorve o oxigênio. Ótimo. Doutor, outra doença, né, respiratória que é extremamente comum, principalmente em crianças e também em idosos, é a pneumonia. Explica pra gente um pouquinho o que é a pneumonia e por que ela é uma doença tão perigosa. A pneumonia, ela é uma infecção localizada dentro do pulmão. Assim como a gente pode ter uma infecção de garganta, uma infecção de ouvido, quando essa infecção se localiza dentro do pulmão, a gente chama de pneumonia. Geralmente, as pneumonias, elas são pneumonias bacterianas, que são as mais preocupantes, né? Que a chance dessas bactérias alastrarem dentro do pulmão ou ganhar a corrente sanguínea e evoluir com uma infecção generalizada é muito grande, principalmente nos extremos de idade, em bebês muito novinhos ou idosos com comorbidades, né? E outro problema é que quanto maior essa pneumonia, mais área do pulmão vai estar prejudicada nessa troca gasosa que eu te disse. Então, tendo menos espaço dentro do pulmão para fazer a troca do oxigênio com o gás carbônico, a gente entende que o nosso organismo vai receber menos oxigênio quanto maior for a pneumonia. Então, é uma doença que sempre nos traz assim uma luzinha vermelha acesa quando o paciente tem esse diagnóstico. E doutor, então quando o pulmão ele está com alguma infecção, por isso que vem a falta de ar, porque não está acontecendo essa troca, e a tosse, ela acontece por quê? A tosse é uma irritação do sistema respiratório, né? A tosse é aquela intenção que o nosso sistema respiratório tem de tentar expulsar algo que está ali dentro e ocupando um espaço que não é para ocupar. Por exemplo, quando você tem essa infecção e fica um muco, um pus ali dentro, essa tosse é no intuito de expulsar esse muco, essas bactérias e esses vírus. A tosse nada mais é que uma defesa do sistema respiratório, né? E realmente o que você disse tem razão. A falta de ar é decorrente de menos área que está fazendo essa troca gasosa. Entendi. Doutor, por que na maioria dos casos, né, da asma, do bronquite, como o senhor já explicou para nós, conforme a criança vai crescendo, os sintomas parece que vão amenizando, as crises vão reduzindo, e parece que quando ela vai chegando ali na adolescência, a doença parece que acaba. Por que isso acontece? Isso acontece por conta do tamanho do sistema respiratório, né? Então, quanto menor o calibre, o espaço da traqueia, dos brônquios e dos bronquíolos, o estímulo que precisa fazer para fechar esse brônquio, para fechar esse espaço, é menor. Então, quanto menor o pulmão, mais fácil de fazer a pessoa ter falta de ar, seja qual for a doença. Conforme as crianças vão ficando mais velhas, realmente a gente observa que as crises de asma vão ficando mais espaçadas, as crises até de rinite alérgica vão ficando mais espaçadas. Os sintomas alérgicos ao longo do tempo, talvez até por uma maturidade do sistema imunológico também agindo nesse sentido, via de regra a gente observa que as coisas vão melhorando ao longo da idade. A gente tem visto também que quanto mais novo começam as crises, mais cedo elas param. Então, os bebezinhos que começam com crise de chiado entre os seus 6, 7, 8 meses, a tendência é que antes da adolescência eles parem de ter crise.
As crianças que começam a ter crise tardiamente, crises de asma com 7, 8 anos, provavelmente ele vai ser um adulto asmático também. Então essa é uma evolução que a gente observa ao longo do tempo. Entendi. Doutor, a nossa região ela tem um clima que varia muito. Então nós temos, acho que não só a nossa região, né? Acho que quase que o nosso país. Então nós temos anos onde nós temos muita chuva, depois nós temos anos que a gente passa por uma seca, por vários meses sem muita chuva. Isso realmente influencia para as crianças, principalmente, que têm doenças respiratórias, ou isso é um mito? Não, isso influencia muito. A vegetação de cerrado que a gente tem originalmente na nossa região e de períodos de seca muito longo, a baixa umidade é um dos maiores agressores para o sistema respiratório. Quanto mais seco o ar, pior fica para respirar. E pode ver que nos meses mais frios, que geralmente são os mais secos, também a incidência de doenças respiratórias aumenta de uma maneira muito importante. E para isso, doutor, umidificador de ar e até uma bacia com água no quarto das crianças ajuda. É uma alternativa? Ajuda, acaba compensando um pouquinho, né? Assim, não exagerando no tempo que eles fiquem no ambiente, para também não dar um excesso de umidade, né? Tem famílias que muitas vezes deixam ligado o umidificador por períodos tão longos que acabam causando bolor no quarto. E o mofo acaba sendo um complicador para quem tem doença respiratória também. Mas, via de regra, o umidificador ajuda sim, desde que usado por um período curto. Entendi. Doutor, o senhor falou de bolor no quarto. Os meus filhos, né, os dois, eles têm bronquite. Agora já não tem mais crises. Mas o que acontece? Eu lembro que nas primeiras consultas, o médico disse, primeira coisa, a casa tem que ser extremamente limpa, poeira, cortina de renda, é bom tirar, cuidado com pelo de animal. Se tiver fumante, então não pode fumar nem no quintal, que tudo isso pode causar crises e tudo mais. Isso realmente é fato? E por que isso acontece? O cigarro é um grande vilão das doenças respiratórias nas crianças? Sim, realmente isso é um fato. Os primeiros itens que você citou, os tecidos, cortina, tapete, eles agregam muito ácaro ao ambiente. E o ácaro, ele é o maior componente da poeira doméstica, que é um dos maiores agressores das vias respiratórias para quem tem asma, rinite alérgica, a antiga bronquite, né? E o cigarro, ele atua como um agente químico e ele atua como um agressor direto para o pulmão, né? Não só o perigo dos efeitos cancerígenos da fumaça, como a agressão direta da fumaça ao sistema respiratório. Doutor, o senhor falou sobre o ácaro. Como que o ácaro funciona para causar essas crises respiratórias? Ele é inalado? Ele é inalado. Ele fica na poeira doméstica. A poeira doméstica, o maior componente dela é pele morta, descamação de pele morta de humanos, né? A nossa pele mesmo, tanto que o quarto é o ambiente da casa onde mais tem ácaro e consequentemente, a poeira. Poeira e sujeira são coisas um pouquinho diferentes, né? A poeira são aqueles detritos que vão juntando, que são praticamente microscópicos, que vão se juntando nos cantos da sala, do quarto, da casa toda. E ele tem o poder de agregar maior em tecidos, né? Por isso tapete, cortina, almofada, cobertas, aquelas felpudas, né? São os ambientes mais propícios para ter o ácaro. E ele age estimulando os brônquios a reagir de uma maneira desproporcional que seria normal ele agir. Então, os brônquios, eles identificam que aquilo ali é um agressor muito perigoso e muitas vezes eles fazem uma constrição, eles se fecham no intuito de não deixar aquele alérgeno entrar ali dentro, só que aí ele atrapalha a respiração. Então, essas crises alérgicas seriam como se fosse uma reação errada do organismo. Ele acaba reagindo de uma maneira a nos proteger, só que ele dificulta a nossa respiração. E isso, ao longo do tempo, com a maturidade do nosso sistema respiratório e imunológico, vai acontecendo menos vezes. Entendi. Então, a dica aí é sempre realmente manter a casa, principalmente o quarto das crianças, extremamente limpo, aí livre de poeira e ácaros. Quanto menos poeira e menos objetos, tecidos, coisas antigas,
papéis velhos, quanto menos tiver na casa e principalmente dentro dos quartos, melhor. Bacana. Doutor, o tratamento das doenças respiratórias, na sua grande maioria, são os xaropes, inalações, bombinha. Como que cada um dessas ferramentas, né, no combate às doenças respiratórias, como cada um funciona, né? Tanto os xaropes, as bombinhas, né, que são usadas acho que em casos um pouco mais extremos, e a inalação, que acho que todo mundo que tem filho na nossa região já teve que fazer em alguma criança. O aparelhinho de inalação é um item necessário. Exato, quando se tem filho, é primeira necessidade. Primeira necessidade. Então, os xaropes, em geral, que tem um efeito mais direto sobre o sistema respiratório, são os xaropes à base dos corticoides. Então, nas crises agudas de falta de ar, ou de uma rinite muito grave, ou de alguma crise respiratória, onde você precisa de um antialérgico de uma potência muito alta, nós acabamos usando os corticoides, que eles tentam bloquear essa reação que o nosso organismo tem, aliviando a falta de ar. As inalações, elas servem geralmente para o resgate da falta de ar. Os nossos brônquios estão fechados, você precisa abrir os brônquios para voltar a respirar normalmente, né? E geralmente a gente usa os broncodilatadores de uma maneira inalatória, né? Usando aí o aparelhinho de inalação. As bombinhas, elas têm duas grandes famílias de bombinhas. As famílias das bombinhas que tiram a falta de ar de uma maneira imediata. Então, os pacientes asmáticos que conseguem já ter um nível de compreensão de usar a bombinha sozinho, a gente orienta a não andar sem ela, porque ela pode ter uma crise de falta de ar numa viagem, num ambiente longe de um centro de saúde, num sítio, numa fazenda, que está longe de um lugar onde tem um recurso. Então a gente orienta que a pessoa que tem asma, que tem a bronquite, tenha a bombinha de resgate, aquela que vai tirar a falta de ar imediatamente, tenha sempre com ela. E existem as bombinhas de prevenção. Então, para serem usadas todo dia, para evitarem as crises. Então, as famílias dos medicamentos acabam sendo mais ou menos esse. E lembrando dos antibióticos, que são usados nos casos das infecções pulmonares, né? Onde a gente tem as pneumonias, que você precisa matar as bactérias que estão causando aquela infecção, e aí a gente usa os antibióticos. Para os maiorzinhos que já tomam comprimido em forma de comprimido, para os pequenininhos em forma de líquido. Perfeito. E o doutor falou sobre crises, né? O pessoal às vezes está longe de um atendimento médico e pode ter uma crise, e a bombinha é muito importante. Nos casos de crianças que têm a asma e tem essas crises de muita tosse principalmente, a gente vê que a criança às vezes não consegue respirar, já fez a inalação e tal, como que o pai pode proceder? Tem algum... não vou dizer treinamento, mas algum procedimento que pode fazer para amenizar, né, o sofrimento ali, que a gente vê a criança tossindo e às vezes não consegue respirar, até chegar na ajuda médica? Tem alguma coisa, deitar de alguma forma? O que o senhor indica nesses casos? Perfeito, ótima pergunta, Flávio, porque muitas vezes isso acontece e a gente vê que assim, foi por um detalhe que às vezes escapou de não ter treinado a família a fazer isso, né? Então, assim, a família de crianças que tem crise respiratória de falta de ar, ela tem que ser treinada por um pediatra de como proceder. Isso geralmente é feito ou com as inalações ou com a própria bombinha. Então, as posições, dar banho, essas coisas não ajudam muito. Vamos dar um chá, dar café com mel, leite com mel. Essas coisas geralmente acabam retardando o socorro da criança e acaba sendo até mais perigoso, né? Então, o ideal é que o pai, a mãe, a família de uma criança que tem asma, que tem crises de falta de ar, converse com o seu pediatra para esclarecer direitinho, ter um plano de ação de emergência. Então, a consulta de rotina ela é muito importante para isso. Aquela consulta onde a criança não está legal, você vai tirar ela da crise, você vai dar o que ela precisa para ela ficar bem, mas depois é legal voltar, é importante que continue o segmento para aquela família ser orientada o que fazer em situações de emergência. É fundamental esse treinamento e essa conversa entre a família e o pediatra. Perfeito. Doutor, a gente falou até agora muito das doenças, mas além da limpeza, dessa organização,
Tem alguma outra situação que você recomenda para evitar que a criança tenha uma doença respiratória? Sim, a criança está bem nutrida. Está bem nutrida, que eu digo, estar no peso ideal. O excesso de peso, para quem tem doença respiratória, também é perigoso. Tá? Tanto a desnutrição quanto o excesso. Né? É muito importante a criança estar no peso ideal. A criança está com as vacinas em dia. A vacinação em dia é muito importante, porque muitas doenças são evitáveis com a vacinação. Hoje em dia, faz parte do calendário vacinal a vacina contra o pneumococo, que é a bactéria mais comum de causar pneumonia. Tínhamos antigamente uma bactéria que chama hemófilos, que era muito comum de dar pneumonias gravíssimas. Hoje não temos mais por causa da vacina. Então, a vacina contra o vírus da gripe, outro vírus que causa uma pneumonia viral muito grave, né? Então, a vacinação está em dia, a criança está bem nutrida e o ambiente está controlado, né? Eu acho que esses são os pontos fundamentais. Ótimo. Doutor, eu vou trazer um pouquinho de novo da experiência de pai. Sim. Quando os meus filhos, né, a gente descobriu, tiveram as crises e tal, né, durante as consultas, além daquela situação que eu já expliquei para o senhor da limpeza e tal, o médico também comentou sobre atividade física e a natação. Indicou para fazer natação, os dois fizeram, foi muito bom, ajudou bastante no tratamento. Isso realmente é fato ou é um mito, é só uma combinação ali? E se for realmente um fato, por que a natação ajuda tanto no tratamento e na prevenção das doenças respiratórias? Certo. Os exercícios físicos em geral, de toda a espécie, eles são muito importantes porque eles melhoram a musculatura respiratória. Então, não só o diafragma, que é um músculo que a gente não controla, esse não tem jeito, mas toda a musculatura da caixa torácica, quando você faz o exercício físico, você trabalha, você melhora ela. E a natação é o que faz isso de uma maneira melhor, né? Então, realmente, a natação, como um complemento do tratamento, ele é muito importante. Então, eu tenho indicado para crianças acima de 2 anos. A indicação de natação abaixo de 2 anos ela é controversa ainda, talvez pelo risco de pequenos afogamentos que a criança possa ter. Então, acima de 2 anos é bem mais seguro e realmente a gente vê que a criança que faz a natação e faz o tratamento junto, a melhora dela é muito maior do que a criança que faz só o tratamento. Então, a natação e os outros exercícios físicos são fundamentais na melhora da performance respiratória. Aí, como eu disse, realmente com os meus filhos aconteceu isso. Os dois fizeram e assim as crises foram reduzindo, então a gente conseguiu controlar muito. E além de ser uma atividade física, né, bastante importante para as crianças. Doutor, você comentou sobre alimentação, né, excesso de peso e tudo mais. Existem alguns alimentos específicos que ajudam, né, a evitar doenças respiratórias ou é só uma alimentação equilibrada mesmo? É mais uma alimentação equilibrada. A gente não tem assim, um alimento específico que melhore a parte respiratória de uma maneira fundamental. Assim. Então, geralmente, é manter uma alimentação equilibrada. Né? Temos visto que a nossa população infantil tem ingerido muita pouca fibra, pouca fruta, né? Por conta até, às vezes, da correria do dia a dia. Sim. As famílias, muitos pais, assim, tanto o pai quanto a mãe trabalham, então a gente acaba oferecendo uma quantidade de carboidrato muito alta para a criança, mas isso, ao longo do tempo, a gente espera que melhore. Ah, sim, com certeza. Doutor, a gente falou bastante sobre as doenças respiratórias, acho que a gente abordou praticamente todos os temas, né? Falando um pouquinho aqui sobre esse problema na criança, principalmente na primeira infância. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre um outro tema, uma outra doença que atinge muito as crianças, que é a diarreia. E eu já começo com a pergunta: toda diarreia em criança é virose? Não. A maioria das diarreias em criança, sim, realmente tem uma origem viral, né? Uma inflamação do tubo digestivo causada por vírus. São vírus transmissíveis. Você pega por gotículas de saliva de outras pessoas, aperto de mão, compartilhamento de copos, né? Mas existem outras origens para as diarreias. As intolerâncias alimentares, as intoxicações alimentares, as parasitoses, as verminoses, né? Então, tem várias causas
de diarreia que não são as viroses. Entendi. E doutor, em relação o que a gente sempre brinca, né? A criança está com verme e tudo mais. Existem medicamentos específicos para isso, que a criança deve tomar antes de ter algum problema, ou realmente só quando acontece alguma situação que daí o médico entra com essa medicação? Olha, o tratamento preventivo para as parasitoses, ele é feito... Isso depende muito da rotina de cada consultório, da rotina de cada serviço de saúde. Geralmente, a gente faz uma vez ao ano. Um antiparasitário que tem um espectro largo, que mate vários tipos de vermes diferentes. Isso é oferecido uma vez ao ano para as crianças. Ou quando você tem o sintoma, ou a perda de peso, uma diarreia que não melhore, ou a mãe visualizou um parasita nas fezes, e você faz o exame de fezes, identifica um tipo específico de parasita, aí a gente tenta fazer um tratamento específico para aquele tipo de verme. Entendi. Doutor, ainda falando sobre a diarreia, além, né, dessa incontinência intestinal, a criança ir ao banheiro toda hora, existem alguns outros sintomas? A criança fica pálida, perda de apetite. Acontece isso ou o principal sintoma realmente é a ida ao banheiro? O principal sintoma é o aumento no número das evacuações, geralmente mais de 3, 4 vezes ao dia, e as fezes muito amolecidas. Esses são os sintomas principais. Existem alguns sintomas que vêm junto com a diarreia, que são sintomas de alerta. Desidratação, quando boca seca, olho fundo, a criança ficar sonolenta, a parte de febre, quando você tem diarreia e cursa com febre junto, é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta é quando você tem pus, tipo um muco amarelado nas fezes, são sinais de alerta que essa diarreia pode complicar. Entendi. E doutor, por que a criança tem tanta diarreia? Porque se a gente comparar, né, a criança e o adulto, a criança é mais comum ter, né? A gente vê sempre os consultórios aqui no próprio centro médico da Unimed, sempre tem criança com virose. Por que é uma doença tão comum em crianças? Por causa da convivência entre elas, né? Então, as doenças causadas por vírus, elas são muito comuns na infância por isso. Então, a coletividade, as crianças trocam talheres, se abraçam, trocam lanchinho na escola, ficam muito próximas umas às outras. Então, a transmissão entre elas é muito grande, né? Crianças que têm irmãos, então é muito difícil uma família onde tem mais de um filho, um teve a diarreia e o outro não ter, né? E o sistema de defesa do nosso intestino, ele também, como o sistema respiratório, ele vai ficando mais maduro ao longo do tempo, né? Quanto mais velho, mais produção de anticorpos dentro do intestino você consegue ter. Então isso, quanto mais novo, mais sensível você está. Perfeito. E doutor, no seu consultório, você sentiu uma redução de casos de diarreia, de viroses durante a pandemia, até por conta não está acontecendo as aulas, né? Ficaram alguns períodos só com aula online, e também pelo pessoal usando mais o álcool, usando máscara. Além das doenças respiratórias, você sentiu também uma redução nesses outros casos de virose? Isso aconteceu no período onde as creches e as escolas estavam em recesso. Aconteceu mesmo. Despencou o número de infecções, tanto respiratórias quanto gastrointestinais, diminuiu de uma maneira absurda, né? Agora, com a volta parcial e alguns lugares total das escolas, das creches, dos berçários, as viroses, as diarreias e até as doenças respiratórias estão voltando a aparecer novamente. Mas realmente o cuidado, o uso de máscara, de álcool gel, a ideia de não ficar tão próximo uns aos outros, isso tem diminuído o número de diarreia, sim. Entendi. E doutor, a diarreia, seja causada por uma parasitose ou uma virose, ela pode evoluir para uma doença mais séria e até evoluir para o óbito da criança? Pode. Isso pode acontecer, principalmente quando a gente demora a identificar os sinais de desidratação, né? A perda de líquido pela criança é o que vai levar ela a evoluir mal. Então, por isso a insistência em começar o soro caseiro, os soros de reidratação que vêm prontos, de não deixar de alimentar a criança aos poucos, mesmo que ela esteja vomitando, insistir aos poucos. Dá uma porçãozinha de um suco, de um líquido como água,
de um reidratante oral, que hoje tem pronto em garrafinhas, né? Ou de uma água de coco, ou do soro caseiro, né? E isso faz evitar a desidratação, né? Essa ideia de que o soro caseiro salva é uma coisa que mudou completamente o panorama que a gente tem de mortalidade por diarreia. Quando eu era estudante, nós tínhamos na faculdade lá em Catanduva um setor da pediatria que chamava setor de hidratação. Então era um setor do hospital para internar a criança com diarreia e vômito, de tanto caso que tinha. Hoje é raro a gente precisar internar uma criança com diarreia. Acontece, sim, mas é muito difícil. E outro ponto fundamental que mudou isso foi a vacinação contra o rotavírus. O rotavírus é o vírus mais agressivo para o intestino. É que dava as diarreias que tinham um índice de mortalidade muito alto. O que aconteceu? De um tempo para cá, o SUS normatizou essa vacinação e nós temos visto cada vez menos diarreias graves em crianças. Mesmo que o número de casos ainda oscile, tenha épocas de alta e de baixa, o número de diarreias graves diminuiu muito, muito mesmo. E essa vacinação acontece com crianças em qual faixa etária? De 2 e 4 meses. Ah, sim, bem no começo da primeira infância mesmo. Sim, ela é via oral, ela é como um tubinho com líquido e é dado aos 2 e aos 4 meses nos postos de saúde. A famosa gotinha. Isso, é um pouquinho mais que uma gotinha. Sim. Ele é um volume um pouco maior, mas ela é feita via oral aos 2 e aos 4 meses. Existe a possibilidade da pessoa que quiser fazer um reforço aos 6 meses, fazer na rede privada. Perfeito. Doutor, comentou que o tratamento é muito importante, a hidratação, a alimentação mesmo, que aos pouquinhos. Em quanto tempo a criança tende a ter uma melhora dessa questão da diarreia, da virose, e os sintomas vão sumindo? A diarreia em si, ela pode durar até 7 ou até 10 dias. O importante é que no primeiro dia você já note uma melhora na hidratação. A criança esteja fazendo bastante xixi, esteja dormindo bem, esteja com a boca bem hidratada, olhando dentro da boca se tem uma produção de saliva importante, se os olhos estão brilhantes, não está com aquele aspecto seco do olhar, né? Então, no primeiro dia é um ponto fundamental da gente notar se a criança vai evoluir bem ou mal, mesmo que a diarreia persista até por 7 ou 10 dias. Entendi. Doutor, então acho que em resumo é hidratação. Né? Hidratação, resumindo é isso. Vacina. Perfeito. Vacina e uma boa alimentação, tanto para as doenças respiratórias, como para a diarreia e as chamadas conhecidas como viroses. Perfeito. Doutor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, já quero te agradecer pela disponibilidade, ter vindo trazer informações importantíssimas para nós, participando desse primeiro vídeo do programa Unimed Você. E eu deixo o microfone aberto, doutor, para se faltou alguma pergunta, algum ponto que você acha importante estar ressaltando, o microfone é seu. Eu acredito que é muito importante esse tipo de iniciativa, porque o que a gente puder plantar de ideias boas, de prevenção, de como cuidar da saúde de uma maneira mais inteira, olhando para a criança de uma maneira como um ser humano completo e de proteger para que não precise a gente tratar, que a gente consiga prevenir, né? Então, a iniciativa desse programa é muito importante. Eu acho que se abordou de uma maneira muito boa, com perguntas muito bem feitas, e eu espero ter podido trazer um pouquinho de informação aí para as mães, para os pais, para as famílias, para todo mundo que puder nos assistir. Não, com certeza, trouxe muita informação, informação valiosa, informação de uma pessoa que a gente conhece, que a comunidade lençoense, a comunidade macatubense conhece e confia, né? Sabe do seu trabalho, então isso também é muito importante, né? A gente falar com quem a gente conhece, com quem a gente sabe que estudou para isso, se debruçou, que investiu o seu tempo para entender de um assunto e poder passar um pouco desse conhecimento para nós. Foi muito importante, muito esclarecedor, eu agradeço muito e espero que nos próximos programas a gente se encontre para falar um pouquinho mais aí de saúde das nossas crianças. Doutor, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, e esse foi o primeiro episódio do programa Unimed Você, que você pode curtir pelas redes sociais da Unimed, lembrando, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo site www.unimedlp.coop.br.
Outra informação importante, qualquer dúvida ou sugestão de pauta, vocês também podem estar nos enviando através do e-mail comunicacão@unimedlp.coop.br. Okay? Eu deixo aqui um forte abraço e espero vocês nos nossos próximos vídeos.